Amém. Deus lhe pague, irmã Maria Filomena. Deus abençoe. Estamos juntos mais uma vez. Você estava com saudade da nossa pausa para o café. Olha que maravilha. E hoje, com o nosso querido Padre Roberto, bem-vindo. Uma salva de palmas para ele, você aí de casa. A gente pode ouvir as palmas aqui. E claro, também o nosso Padre Emanuel Maria, que agora vem para Fortaleza uma vez por mês. Bem-vindo também, Padre. Amém. Eu agradeço também, uma graça de estar aqui participando dessa entrevista. E olha, Padre, o senhor é uma alegria quando o senhor vem. Eu sei que ano passado foi difícil, mas esse ano já é uma alegria ver o senhor de novo aqui. O senhor sabe que o senhor é muito bem-vindo. Junto com o Exército São Miguel, o senhor é o nosso diretor espiritual e é uma honra. Eu dizia à Madre Kelly, quando a encontrei, que ao menos um diretor do coração, né? Porque nem sempre eu consigo vir, né? Então é uma alegria muito grande estarmos reunidos e numa missão muito simples, porque é a mesma de Jesus. A igreja, ela vive aquilo que Jesus viveu e ela reproduz aquilo que Jesus fez, não porque ele simplesmente mandou, mas porque é ele mesmo que está na igreja. É ele mesmo que a conduz, porque nós não temos poderes. Os poderes são vicários, isto é, os poderes são de Cristo. E ele, o Senhor, ele age pela força da sua palavra, pela força do seu Espírito, pela força dos seus sacramentos. Nós só somos instrumentos inúteis. Mas nós sentimos assim a amizade, a proximidade e a oração do Senhor. A gente sente, como o Padre Emanuel Maria diz, quando o Senhor chega, a gente sente essa alegria, não só, como a gente costuma dizer, né? É como um desinfetante espiritual. O mal vai embora quando o Padre Bem-vindo chega. Mas também essa presença de amizade, e a gente sabe da intercessão do Senhor, dessa união de coração para salvar almas, né? Amém. Então, hoje, gente, a gente tem que aproveitar para poder tirar tudo do Padre Bem-vindo, no bom sentido da palavra, né? Ele vai continuar com a batina, tirar tudo, vamos extrair dele as riquezas que o Senhor colocou no coração desse sacerdote que ama tanto Jesus, que ama tanto a igreja e que estudou, se aprofundou sobre a riqueza dos sacramentos da igreja, tem transbordado para nós nas suas formações no Exército de São Miguel e em outros momentos. E o Padre Bem-vindo, com a experiência como sacerdote exorcista, vem também nos advertir de perigos que a gente deve tomar conta, ou deve tomar cuidado, para não passar pela mesma possibilidade de ter aquele mal na nossa vida. Mal a gente vai ter sempre, a gente vai combater, estamos numa vida de milícia cristã, né? De combate, do bom combate cristão. Mas existem coisas que nós não precisaríamos passar. Então, a primeira pergunta que eu faço ao Padre Roberto Bem-vindo é justamente isso. Às vezes tem pessoas que são muito extremas para um lado, tudo é capeta, né, Padre? Tudo, e tem medo disso, daquilo, e tem outros que não estão nem aí de andar no perigo, né? Tem outros que vão para o outro extremo. Então, eu queria perguntar para o Padre Roberto Bem-vindo com relação à experiência concreta, tanto os estudos como a parte prática de experiência como sacerdote exorcista. Nos vários casos que o senhor já pegou de possessão, é claro que não dá para contar tudo, mas eu digo, para a pessoa chegar nesse nível de possessão diabólica, o que normalmente é a brecha, o que normalmente são os caminhos, são as brechas mais comuns que as pessoas abrem para o inimigo entrar para chegar nesse nível? Em primeiro lugar, são pessoas ingênuas. Tá? Pessoas às vezes muito estudadas, inteligentes, mas são ingênuas espiritualmente, às vezes até no sentido de conhecimento, porque como as pessoas hoje elas dizem, eu só creio naquilo que vejo, elas desacreditam da ação de Deus, mas começam a brincar com outras ações gnósticas, ou com outras ações em outros ramos de culturas. E hoje tudo está exposto, tudo é colocado à leitura, né? O próprio satanismo é colocado como uma opção. Então as pessoas adoram a Jesus, mas também elas podem adorar o inimigo de Jesus. Então é uma escolha. Depois dizem, foi a igreja que pintou o demônio deste jeito, foi a igreja, só que quem revelou a figura do demônio foi Jesus. Isso não existe dessa forma, exato, né? Então as obras, Jesus veio a este mundo para destruir as obras diabólicas.
Porque na obra da redenção, tem que passar pela vitória do inimigo daquele que deu origem. Então, o Senhor não vai só destruir as consequências, o Senhor vai destruir também, combater e vencer aquele que proporcionou, aquele que projetou, aquele que, né, criou as situações. Então, em primeiro lugar, há uma ingenuidade um pouco generalizada num mundo tão cheio de cultura, tão cheio de formação, pessoas muito ingênuas que leem sem critérios. Então, uma das coisas que eu identifico é um pouco... Se garante muito, né? Se acha muito forte. Eu lendo isso, não vai acontecer nada, não vai ter problema Exato. nenhum eu ler isso. Orações, né? são feitas. Depois, quando eu usei a palavra gnóstica, porque as pessoas estão nessa ideia, mas assim, existe um Deus que move e que está presente. Só que nós não acreditamos num Deus ou em alguns deuses. Nós acreditamos no Deus revelado. Isso é fundamental. Então, a pessoa que é católica, cristã, que tem cultura cristã, ela precisa ter discernimento. E nem falo discernimento dom, falo discernimento natural. Aquele de perceber, um bom senso, de perceber onde eu vou colocar os meus pés, porque aquela ideia de que eu posso tudo, ela é falsa. Nós permaneceremos sempre criaturas, permaneceremos sempre filhos de Deus e pequenos. Precisamos sempre da proteção divina e da graça divina, Ele que é o Criador. Então, eu identifico a ingenuidade, depois eu identifico o excesso de curiosidade, como também identifico uma fragilidade profunda nas emoções. Então, pessoas querem ter satisfações emocionais ou respostas emocionais, é uma porta imensa. Então, a tristeza, ela é comum. Nós somos cristãos, somos pessoas que, por graça, temos o dom da alegria e o dom da paz, mas temos os nossos momentos de tristeza. Então, seria muito estranho, numa perda de um ente querido, a pessoa não se entristecer. Seria muito estranho a pessoa não viver o luto. A pessoa teve um desafeto amoroso e está no outro dia sorrindo. Não. Nós teremos os nossos momentos de tristeza. Então, a tristeza é normal. Mas tem um tipo de tristeza mórbida, que ela é diabólica. Onde a pessoa ela vai para um isolamento, e não estamos falando de depressão. Que alguém poderia estar ouvindo. O processo depressivo é um processo também mecânico, humano, tratável, tem cura, a igreja acompanha, a medicina acompanha, mas tem um outro tipo de tristeza, de isolamento, de emoções um tanto fragilizadas, que as pessoas ficam buscando satisfações esotéricas, satisfações mais profundas, de preenchimento da alma, tristeza, de compensações errada, né? dessa tristeza. E o demônio, que é uma inteligência brilhante, ele não se aproxima até que perceba que ele pode se aproveitar destas brechas. Então, não é que o demônio está solto e ele de qualquer pessoa humana, não. Na teologia católica, nós temos a providência divina. E a providência divina é para todos. Deus protege a nós, que somos cristãos, mas Deus também protege os ateus, os de outras religiões. Deus está com todos. Só que a revelação divina, ela é para aqueles que têm intimidade com Jesus. Jesus mesmo disse que aos pequeninos eu revelarei, etc. Mas a providência divina, e a providência se manifesta na proteção divina, está por todos. Deus faz cair a chuva para os bons e para os maus. Então não é porque a pessoa é ateia, porque a pessoa não é cristã, porque a pessoa está em outra religião, que ela vai ser já imediatamente atacada pelo demônio, né? Um dos mecanismos é o mecanismo religioso, mas sobretudo porque a pessoa ela vai dando proporções, dando possibilidades de maneira sempre enganadora, porque o demônio sempre vai enganar. Então a pessoa ela não vai perceber que é o demônio, porque as pessoas fugiriam, mas ele vai enfraquecendo as emoções. O medo é uma brecha grande. Vai colocando medos, porque o demônio se alimenta do medo, realmente se alimenta do medo. E quando ele percebe que a pessoa não tem medo, ele ainda vai procurar fazer o medo. Por quê? Porque o demônio se alimenta do medo, porque o demônio tortura. O demônio tem um prazer mórbido, horrível, de ver os filhos de Deus, a criatura humana, sofrer nas suas mãos. Porque é a única maneira de atingir Deus. É nos ver sofrer, não é só nos ver pecar. Porque
manifestações espirituais, eles estavam no outro dia arrebentados, mas alegres, felizes, porque não roubava a alegria e não conseguia incutir medo. Mas quando o demônio começa a incutir medo nas pessoas, ele começa a torturar a pessoa. E o que dizer, padre? Pessoas que estão ouvindo a gente agora e diz: padre, eu morro de medo do diabo. E agora, o que eu faço? Eu vou ficar com mais medo ainda porque eu tenho medo. Ela tem que aprofundar a experiência do amor divino. Da divina misericórdia. Da divina misericórdia. Por quê? Porque nós vamos descobrir um Deus que mora dentro. Depois, nós vamos descobrir, descobrir uma batalha espiritual que não é antagonismo. O Senhor não está brigando diretamente com o demônio frente a frente. O Senhor está sobre. Acima. Tudo está Maior. debaixo dos seus pés. E se eu estou no Senhor, e nós já estamos pela encarnação do Verbo, porque nós somos elevados pelo mistério de Cristo, por isso que a igreja vai propagar sempre o mistério de Cristo. Então, no mistério do Senhor, nós celebramos a ascensão. Coisa mais estranha. Celebrar na Páscoa do Senhor a ida. Ninguém celebra despedidas. Ninguém celebra partidas. Né? É porque a ida do Senhor não é o deixar a igreja. O Senhor não deixa a igreja quando parte para o céu, nem deixa o céu quando vem no seio de Maria. Esta é a beleza que o mundo não consegue ensinar. Porque as divindades pagãs, elas são produzidas pela pessoa humana, e a própria ideia diabólica é um instrumento diabólico de como produzir sua ideia poderosa. O demônio, ele é poderoso, ele é inteligente, mas a sua ação é sempre uma ação de sua natureza. É angélica, mas ela não é soberana, porque ele não é Deus. É uma ação que confunde, tanto que Jesus, quando se apresenta, ele não confunde. Jesus, quando se apresenta, ele não mente, ele não fantasia. Jesus se apresenta na beleza. Jesus se apresenta na verdade. No demônio não tem beleza, o demônio só tem fantasia. O demônio não consegue produzir verdades. Ele sempre produz mentiras. E a pessoa ela vai sendo enganada. Mas tem qualquer coisa na alma em que a pessoa vai sendo enganada. Isso produz medos. Mas quando a pessoa descobre que ela está já em Cristo, no mistério, dentro dele, ela encontra a verdadeira coragem. Então, tipo uma experiência pessoal com esse amor de Deus em Jesus é algo necessário para eu estar menos fundamental, como menos se diz, suscetível, sujeito a esse espírito de medo, né? A essa artimanha do inimigo do medo. E é interessante, né? Porque o encontro pessoal com Jesus, a primeira coisa que se cura é o medo. Porque foi a primeira coisa criada, colocada na natureza, no Éden, quando o medo. Medo do próprio Deus, o medo do né? próprio Deus. Então Jesus, quando toca numa pessoa, a primeira coisa que desaparece é o medo, que naturalmente ou connaturalmente vem a alegria. Meu Pai cuida de mim, estou nos braços dele, estou junto dele. Estou junto dele. O salmista, em geral, canta isso em todos os salmos. Porque o salmista não tinha medo. Mesmo quando Israel estava no exílio da Babilônia, Israel não tinha medo. Das profecias mais belas de Israel, quando Israel estava no exílio, basta ler Jeremias, como o Senhor se manifesta dizendo para Israel: tu és minha filha, eu vou te levantar, eu vou te levar de volta, eu vou te reconstituir. Olha, essa já é uma palavra maravilhosa que Deus está te trazendo através do nosso Padre Roberto Bem-vindo. Não tenhas medo, dizem que tem 365 vezes, já disseram que não é verdade isso, mas tem muitas vezes na Bíblia. Não tenhas medo, não tenhas medo. Deus está dizendo hoje para você essa palavra, através do Padre Roberto Bem-vindo, para você estar blindado contra o mal. A fé, eu estou no colo do meu Pai do céu, Ele cuida de mim, Ele é maior, o padre falava. Não é uma briga do diabo com Deus. O diabo quer pegar a gente, mas quer pegar a gente se afasta de Deus. Deus é muito maior. Então, filho, filha, hoje, nesse nosso primeiro encontro, da pausa para o café, além do seu cafezinho normal, o seu café espiritual hoje é isso. Não tenho medo, estou no colo do meu Papai do céu. Né? Então, se você não teve ainda essa experiência com Deus, nesse encontro, você vai sair diferente. Amém, amém. Você vai ter essa experiência. Né? Então, eu sou capaz de ter medo por assistir um filme de terror. Sim. E não sou capaz de ter medo, não porque não seja, de ter medo do diabo durante os exorcismos. Nunca senti uma gota de medo.
Porque Nunca. lá é o poder de Deus agindo Poder de Deus. pela misericórdia e pelo amor por aquele que está lá possesso, não é, Padre? E muitas afrontas, e coisas que ele ameaças, e coisas que ele realizava. De ter períodos de não poder dirigir, de não poder sair, ter que ter acompanhado, tal. E mesmo assim o coração em paz, porque o meu Deus é maior. E pessoas, e depois quando falamos assim, parece que são experiências subjetivas. Conta uma pra gente. É isso que eu ia pedir para o padre. Conta. Padre, olha só, a gente gosta de ouvir essas histórias para saber como é que acontece isso de fato nos bastidores, porque os filmes de Hollywood mostram uma coisa que não é real. Muitos exorcistas dizem que aquilo é um exagero, não é bem assim, e mostram tipo um inimigo tão poderoso e não é essa a realidade. Né? Então, as experiências elas não são subjetivas, isto é, a criação do exorcista, ou da pessoa que está ali possessa pelo maligno. Quando acontece um fenômeno no ambiente, todos aqueles que estão ali irão presenciar, irão ver. Então, eu tive sempre a alegria de morar com alguns padres. Hoje estou sem vigário, o padre Leandro, que estava comigo, assumiu a paróquia, já está morando em sua casa paroquial, e os fenômenos aconteciam nós dois juntos. E quando nós nem estávamos falando nem sobre o demônio, porque as pessoas pensam que o exorcista fala sempre de exorcismo. É o último assunto. Só quando vem para a pausa com um café. O exorcista não fala do demônio, não fala de exorcismo, não fala de... Geralmente nós falamos das coisas comuns, das coisas belas, tal, não que a graça divina não seja bela, tal. E uma vez eu estava no período da pandemia. A nossa paróquia tem um espaço grande que nós podíamos caminhar, tal. E acordávamos cedo e eu caminhando, fazendo atividade física, rezando o rosário. Subi umas escadas, descia. Quando eu cheguei no topo da escada, que eu girei, vi lá de cima, embaixo, tinha uma criatura maligna alta de mais ou menos 2 metros, deformada. Quando primeiro percebe-se uma presença. Sente uma coisa estranha. Sim. E logo de manhã, algumas pessoas pensam que essas ações extraordinárias são à noite e tal. Não, isso pode acontecer à luz do dia. Subi, quando eu parei no topo da escada, girei e vi presenciando. Aí se dissolveu aquela imagem, eu continuei rezando o meu rosário, tal, etc. O padre Leandro tinha feito o mesmo percurso também rezando. Nesse dia nós não rezamos juntos. Ele viu a mesma coisa. Só que eu estava só, não vou contar nem ao padre, recém-ordenado, ele vai dizer que o padre, bem-vindo, tá doido. A pandemia já afetou o cérebro dele e tal. E nós fomos celebrar numa igreja, não sei onde foi. E no caminho, tal, eu disse, padre, tem uma coisa para te dizer. Aí eu contei o fato a ele. Esse padre estava morrendo de vergonha, mas também eu vi a mesma figura no mesmo lugar, instantes depois. Tá? Então, depois nós pegamos ali água benta, tal, e no exorcismo seguinte o demônio disse isto. Fiquei esses 15 dias rondando a paróquia. Pesadelos, nesse mesmo contexto de colocar pesadelos em todos os nossos coroinhas simultâneos, deles chegarem assustados na igreja naquela mesma noite, e um contava as mesmas cenas. Isso é importante dizer, né, padre? Porque às vezes também sempre o perigo dos extremos. Pessoas que acham que tudo mas pessoas que acham que nunca num sonho o inimigo possa manifestar. E não que a gente rezando antes de dormir não vá ter algum ataque espiritual, porque às vezes até algo providencial por algo que Deus quer, nos fazer amadurecer. Mas a importância de você rezar, esses dias mesmo, Deus falou ao meu coração, filho, você teve uma noite ruim, e às vezes no sentido espiritual também, porque você não fez orações que deveria fazer antes de dormir. Não fez as orações de proteção. Às vezes um horário do repouso da tarde, à noite sempre a gente tem as orações de obrigação. E Deus deu essa advertência. E eu vi como faz a diferença. A gente pedir a bênção de Deus, o nosso anjo da guarda nos guardar durante o momento do sono também. Nos primeiros anos, eu sofria muito porque ainda não tinha esse discernimento. E o Dom Henrique Soares, ele sempre... Saudoso. Ele sempre me dizia, quando tiver algum fenômeno, quando ele deu a provisão, e Dom José Palmeira Lessa, ele nos advertiu. Ele disse, o demônio vai perceber e ele vai produzir
fantasias, ele vai produzir cenas. Não se assustar. Quando isso acontecer, me telefone. Não levei muito a sério. E me recordo que numa certa noite, eu morava só, né, em outra paróquia, e uma certa noite eu deitei. Eu demoro a dormir, quando eu deito, eu levo uns 30 minutos ainda para pegar no sono, tal, etc. Deitei, apaguei a luz, eu gostei muito de dormir com tudo escuro. Aí apaguei a luz, tal, não via nada, tranquilo, e de repente sinto uma forma de presença sobre o meu corpo. Eu deitado no leito, para cima, 100% acordado, e aquela forma de presença horrível, que o meu corpo ficava todo energizado e se arrepiando, o corpo inteiro. E eu fiquei com aquilo alguns segundos. Tem alguma coisa aqui. Aí fui escorregando o braço direito para pegar a tomada do abajur. Aí fui caçando, encontrei, segurei. E acendi. Quando eu acendi, de milésimo de segundo vi uma criatura horrível sobre mim, que como quem volta para o telhado e some. Foi muito rápido a cena. Mas foi muito rápido e ao mesmo tempo horrível, porque eu não consegui mais dormir a noite inteira, não tanto pelo que eu tinha visto, mas o corpo como quem ficou magnetizado. E eu sentia calafrios e arrepios, calafrios e arrepios. Aí liguei a casa, as luzes, e fiquei e tal. Como era tarde, não liguei para o bispo, para não incomodá-lo. No outro dia telefonei, e pesquisando descobrimos o tipo de demônio que era. Demônios noturnos. Aí o Dom Henrique perguntou se eu tinha algum problema de... E aí, padre, bem-vindo. Como tem sido o início do ministério? Queria saber as dúvidas, e aí, como foi? Aí o Dom Henrique perguntou se eu tinha algum processo de tratamento de saúde. Eu tomo medicação para hipertensão e a minha pressão à noite vai a 18. Aí o Dom Henrique fez um rápido discernimento. Ele disse, então, o demônio se aproxima para catar almas à noite, para atormentá-las e catar almas à noite, que numa probabilidade de morte ou coisa parecida. Você fique tranquilo, tal. Nunca foi a primeira vez, né? E foi uma cena horrível, porque eu teria aula no seminário no dia seguinte, eu não consegui ir dar aula, porque eu não dormi. Quando Ele não consegue pelo medo, é pelo desgaste. Pelo desgaste. Eu não consegui ir dar aula, tal. Quando eu fui dormir, já era ali 7 horas da manhã e consegui descansar. Mas então, não é que ele atinge o objetivo, mas ele lança suas artimanhas para produzir medo e coisas parecidas. Intimidando, né? Tem muitos padres que às vezes têm até receio de assumir esse ministério, porque ou por causa do medo, né, ou por algum outro motivo. Eu lembro, padre, que na consagração Nossa Senhora que nós fazíamos, ainda fazemos, né, online agora, e também presencial lá no Instituto, sempre a gente dizia para o povo, pessoal, sempre quem vai fazer a perfeita consagração a Nossa Senhora enfrenta uma batalha espiritual. Mas sempre a gente repetia a frase de Santa Teresa, o diabo tem medo das almas que são decididas, porque Deus permite ele fazer um barulho no início, e algumas pessoas desistem. Vamos dizer, se o padre bem-vindo desistisse desse ministério, quantas almas deixariam de receber o auxílio divino, o socorro de Deus, através do ministério da Santa Igreja, como exorcista, porque o medo, ou então o desgaste do cansaço, o padre disse o sim, enfrentou esse medo, e depois o barulho inicial normalmente costuma mas eu fui entregado a provisão ao bispo. Ah, foi? O documento da provisão. Devolver, padre? Foi devolver. Então quase Cúria, ele conseguiu. Foi na Cúria. Ele conseguiu. O Dom Henrique brigou comigo e disse, vai trabalhar assim. O Dom Henrique era muito prático. Como é bom ter um bispo assim, ó. Vai trabalhar assim, estou mandando você exorcizar, ponto final. Pega o documento e vai para casa. E fui devolver a Cúria. Mas, ao mesmo tempo, a beleza da proteção divina, né? O desgaste, o sofrimento, mas a gente vai se ofertando também. E o senhor falava de proteção, padre. A gente, às vezes, fica querendo saber, e o auxílio dos anjos?
Alguma vez o senhor presenciou São Miguel ou alguma manifestação dos anjos assim? Conta pra gente como foi. No último exorcismo que nós concluímos agora, 13 de maio deste ano, foram 5 anos. 5 anos, o jovem estava com 7 demônios. 5 anos de acompanhamento. De acompanhamento. Ele passou por 2 exorcistas, que depois, por funções da diocese que foram transferidos, o caso da diocese veio para mim, no ano 2020. Aí começamos a exorcizá-lo. Então, esses processos de sofrimento também eles acompanham durante este período. E eu vou associar o exemplo à Nossa Senhora de Fátima. Porque no ano passado, eu teria um exorcismo no sábado, e quando foi na sexta noite, eu tenho uma imagem da Nossa Senhora de Fátima ao lado da minha cama. Eu simplesmente fiz as orações, fiz completas, deitei com a cabeça no travesseiro, olhando para a imagem, e usei a seguinte frase: Nossa Senhora de Fátima, quando vai terminar esse ritual? Não por cansaço, mas porque por diversas vezes perguntávamos ao demônio se o Senhor já tinha dado a última palavra, porque eles sabem quando eles vão sair. E são obrigados a dizer. São obrigados a dizer. Então, quando fazia a pergunta, ele colocava a boca da pessoa possessa, do energúmeno, no chão. E nós não conseguíamos fazer com que ele falasse. Ele mesmo se obrigava a não falar, porque ele é obrigado a falar. Aí eu perguntei à Virgem Mãe de Deus, Nossa Senhora de Fátima, e dormi. No sábado pela manhã, teve a sessão de exorcismo, tal, etc. Quando a pessoa, em processo de libertação, o demônio se acalma, a pessoa ela fica deitada, ela leva uns 10 minutos para voltar em si. E voltando à consciência, assim, né? Volta à consciência de maneira mais lenta, tal. Quando ele voltou em si, ele disse para todo o ministério e a família dele, disse: eu preciso falar um pouco com o padre. Aí eu disse: tá, todo mundo saiu. E ele disse: padre, Nossa Senhora de Fátima me apareceu agora enquanto eu estava voltando à consciência. Fica muito tangível o mundo espiritual, né, padre? Aí ele disse: ontem o Senhor perguntou a ela quando terminaria este exorcismo. Primeiro ela pediu que dissesse ao Senhor: a gente não tem esse canal assim tão fácil. Acaba que o ministério tem esse bônus, né? Ela pediu para dizer ao Senhor que vai terminar no 13 de maio do ano que vem. Olha aí, isso ano passado. Caso ele não saia, o demônio vai pedir para sair. Depois, ela e São Miguel vai cuidar do caso. O Senhor segue rezando, obedecendo às normas da igreja. Daquele exorcismo em diante, Nossa Senhora, nós víamos quase como a silhueta de São Miguel Arcanjo. Porque tinha momentos que a gente ali rezando e nós víamos a força angelical de São Miguel, porque sabemos que é ele, porque estávamos invocando ele naquele momento exato. São Miguel quebrando o demônio, botando a pessoa no chão, prostrando a pessoa, inclusive com movimentos de braços para trás e colocando no chão, e como quem pisando na cena que está na imagem. E ali mesmo ficava, nós quase como quem podíamos ver a pressão do pé de São Miguel sobre, e puxando como quem os braços para trás, e ali a manifestação se encerrava. Então foram meses e meses assim, até chegar ao 13 de maio. 13 de maio foi uma segunda-feira, se não me falha a memória. Segunda-feira é folga de padre exorcista está exorcizando em folga de padre. E tivemos a sessão, foi uma das mais longas e uma das mais belas. Que foi a definitiva. Foi a definitiva, foi a última. Então nós vimos, porque é muito raro ver o demônio sair na sessão. Geralmente o demônio sai num intervalo de uma sessão para outra. Ele é muito covarde. Ele não se permite, não quer ser humilhado. Então ele é expulso, a sessão termina, e na sessão seguinte não tem a manifestação, e aquela sessão já vira a sessão probatória, que foi liberto. Reza o exorcismo, e se não há nenhuma reação, é porque a pessoa de fato foi liberta. Né? Isso, acabou. E por 2 vezes, desses 6 demônios, por 2 vezes, nós vimos o demônio sair no exato momento da sessão. É uma coisa fantástica. Não tem filme, não tem história, não tem conversa que supere a experiência ali da graça de Deus.
E foi exatamente São Miguel e a Santíssima Virgem Maria. Então, contando assim, parece uma narrativa, parece um relatório, mas não é. A ação divina é uma ação concreta, E além real, da gente acreditar no Senhor, ainda tem testemunhas, o né? ministério todo, O ministério a todo, família né? toda. Padre, já está chegando a hora de um momento especial. Vamos ter a pregação com o Padre Christian Shankar. Daqui a um minutinho a irmã levantou a plaquinha aqui já. E olha só, o senhor me emocionou porque o senhor acabou de contar. Nossa Senhora de Fátima e São Miguel. Nós acabamos de vir para cá. Aconteceram alguns incidentes, sinais de que o inimigo está furioso, mas uns sinais muito claros. Escorpiões que apareceram, mais de um, num determinado local do estúdio, na cela de uma irmã, picou uma irmã, graças a Deus está bem. E no carro, a irmã contando para mim, eu dizia, o inimigo está doido, ele está louco, desesperado, porque a Arquidiocese de Fortaleza vai ser consagrada amanhã, solenemente a São Miguel. São Miguel vai cravar a espada aqui nessa Arquidiocese e os vermes vão tudo embora. Nesse momento que eu falava isso, vibrava a vitória de Deus, padre, apareceu um caminhão. Aquelas portas de trás do caminhão, uma porta grande, um São Miguel lindo, escrito assim, ninguém é como Deus. E a outra porta, Nossa Senhora de Fátima, com o Imaculado Coração, Mãe de Misericórdia. As irmãs disseram, olha lá, irmão, olha lá, irmão. Eu falei, é Deus confirmando a vitória de Deus. Então, gente, nós já estamos celebrando a vitória de Deus. Viva intensamente esses dias, que Deus preparou para você. Depois a gente tem mais, pausa para o café. Agora fique com o nosso querido Padre Christian Shankar. Deus abençoe.